Olá, boa noite. Meu nome é Vânia, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Laços Eternos, que fica na Vila Esperança. Agradeço muito o convite que foi feito pelo Wagner, do Centro Espírita Antônio de Oliveira. É a oportunidade que eu tenho para conversarmos um pouquinho e discutirmos um pouquinho a mensagem de número 78, Melhorando Sempre, do livro Palavras da Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. Vamos conversar durante alguns minutinhos sobre isso, mas antes vamos fazer a prece para nos auxiliar nesse trabalho. E depois a continuidade da minha explanação será por áudio. Então, vamos fechar os nossos olhos materiais, e agradecer a espiritualidade por estar conosco neste momento, nos envolvendo com as melhores energias para que possamos discutir um pouquinho mais acerca dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que possamos ter a compreensão necessária para que coloquemos esses ensinamentos nas nossas atitudes, nas nossas ações do dia a dia. Que a equipe espiritual que nos acerca neste momento possa nos trazer todos os recursos necessários para que tenhamos um excelente entendimento, que realmente o que estudarmos nessa noite possa somar a nossa bagagem espiritual, que é a bagagem que nos melhorando sempre. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Paulo, Coríntios. Evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra, de maneira constante, sobre o impacto das lutas evolutivas que orientam a marcha. Entretanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Realmente, a doutrina espírita, ela nos esclarece. Nós somos espíritos imortais, todos nós criados por Deus com o mesmo amor, com o mesmo carinho, sem privilégio nenhum. E uma vez criados, nunca deixaremos de existir. Isso é fato. E qual é o objetivo? O objetivo é a nossa evolução espiritual. Para que nós cresçamos, nós precisamos aprender, passar por experiências, por situações, enfim. A cada dia nós temos a oportunidade de aprender, de crescer e evoluir. E esse é o objetivo. Não podemos nos esquecer que nós estamos atualmente num mundo de provas e expiações, aonde o mal ainda predomina. Nós podemos observar as manifestações de egoísmo, de inveja, de vaidade, de desamor. Infelizmente, esses sentimentos ainda estão presentes nesse mundo de provas e expiações. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, mas nós estamos já buscando nos corrigir. Nós já estamos analisando, verificando os nossos defeitos, o que não é muito cristão, e a gente já está tentando
nos aprimorarmos. E assim a gente vai gradativamente se preparando para merecermos ocupar um lugarzinho no mundo de regeneração, que já se aproxima. Nesse mundo de regeneração, vale a pena nós nos recordarmos que ainda não existirá uma felicidade plena, mas uma aurora dela já existirá. Aquelas sensações de desejos ainda, ainda vão estar presentes, mas elas estarão isentas daquelas paixões desordenadas que escravizam todos nós. A gente vai vislumbrar nesse mundo de regeneração uma situação bem melhor, bem diferente. Vale a pena nós nos lembrarmos de um apontamento de Chico Xavier, quando ele disse que essa mudança, esse mundo de regeneração, onde o aspecto físico e espiritual eles vão mudar bastante, poderá ocorrer em torno de 2057 a 2060. Eu até fiz as contas, né, para saber se eu estaria aqui para verificar tudo isso. Talvez como Vânia não, mas como um outro espírito encarnado em outro corpo, todos nós poderemos, né? Com certeza, estarmos aí nesse mundo de regeneração. Contudo, nesse mundo que nós estamos agora, nós ainda percebemos que nem sempre nós estamos inclinados a fazer o bem, a nos preocuparmos com o próximo, a deixarmos um pouquinho de olharmos para nós, para olharmos a necessidade do próximo. Nós ainda precisamos aprender um pouquinho sobre isso. E aproveitando todas as oportunidades que o mundo nos dá, que essa nossa existência nos dá, que nós vamos começar a perceber o quanto é prazeroso fazer alguma coisa de bom ao nosso semelhante. Porque isso nos traz uma alegria bastante grande. Eu não sei se todos já passaram por essa experiência, mas é muito bom quando a gente percebe que a gente foi útil, que a gente ajudou alguém, que a gente se preocupou de alguma maneira em fazer alguma coisa que para outra pessoa se torna assim muito importante. Nós não precisamos então aguardarmos um mundo de regeneração para fazermos alguma coisa de bom, para construirmos um futuro melhor para nós. Nós já podemos, a partir de agora, já temos o entendimento, já temos os ensinamentos da doutrina espírita, que nos leva a entender os caminhos que nós precisamos percorrer. Dessa forma, nós não precisamos esperar que o mundo se transforme, porque somos nós que, nos transformando, vamos fazer com que o mundo também fique melhor. E é muito importante, ao praticarmos essas coisas que são consideradas boas, cristãs, nós damos o exemplo. Então, muitas pessoas elas olham o que nós estamos fazendo, a maneira que nós estamos agindo, e serve de exemplo para que as pessoas procurem fazer a mesma coisa. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Ela se torna maior ainda quando nós percebemos que nós podemos fazer com que as outras pessoas também busquem esse caminho de luz. Mais um trecho dessa linda mensagem. Sem dúvida,
Não podes socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a provação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Realmente nós não podemos socorrer a todos que necessitam de ajuda, porque nós não reunimos todas as condições necessárias. Nós ainda não temos tudo que nós precisamos para minimizar o problema do próximo, para resolver tudo. Mas a gente muitas vezes pode atenuar esses sofrimentos. Muitas vezes a gente pode fazer uma coisa ou outra e fazer com que a outra pessoa se sinta melhor, se sinta abraçada, amparada. Se a pessoa está doente, nós não temos o poder de fazer com que ela se cure, mas nós podemos estar perto, dando força para que ela tenha ânimo de se tratar, de se cuidar, de se melhorar. Nós sabemos que o aspecto emocional de um doente é muito importante. E quando nós damos apoio a ele, esse fortalecimento espiritual da pessoa auxilia muito numa cura. Então, indiretamente, nós podemos atenuar muito um sofrimento. Outras questões também, existem pessoas que elas só querem falar. Elas sabem que nós não podemos resolver aquela questão, mas elas se sentem bem quando elas falam, elas aliviam o seu coração. É aquela questão do ombro amigo. É, é aquilo que nós sempre explicamos, a caridade moral. Porque ouvir, compreender, não julgar é uma caridade moral que é muito mais difícil de nós praticarmos, muitas vezes, do que a caridade material. Que a gente vai dar o que tem, aquilo que não nos faz falta às vezes, mas a compreensão, o não julgamento, estender a mão, isso é muito importante. Nós aprendemos também que nós não devemos pensar da seguinte maneira: mas se a pessoa está sofrendo, ela precisa passar por isso para evoluir. Não, não compete a nós julgarmos isso, não compete a nós determinarmos isso. A gente precisa sempre auxiliar as pessoas, porque muitas vezes nós nos comprometemos até a fazer isso, tendo em vista que aqueles que convivem conosco, principalmente os nossos familiares, são os nossos conhecidos de antigamente, que nós estamos reunidos aqui agora. Talvez nós tenhamos o comprometimento de auxiliar aquela pessoa, talvez ela esteja na nossa família, justamente para que a gente tenha a oportunidade de auxiliá-la e, consequentemente, crescer também, evoluir. Porque a cada ato que nós fazemos em benefício do próximo, nós, quer queiramos, quer não, nós trazemos para nós também muitas coisas positivas. Nós trazemos também para nós situações que vão nos fazer um espírito melhor, que vão nos fazer crescer. Um outro aspecto também que às vezes a gente se pega reclamando de algumas pessoas da família que são difíceis, o relacionamento, o trato, não vamos esquecer que nós estamos na família certa, não existe equívoco. É na família que realmente nós precisamos estar para que tenhamos a oportunidade de, interagindo com eles, exercitar a paciência, a tolerância, a compreensão, o não julgamento, o perdão.
e tantos outros sentimentos que são tão importantes para que a gente, como espírito imortal, suba alguns degrauzinhos evolutivos. Porque tudo isso também é a prática do amor, né? Nós aprendemos no Evangelho, tem tantos ensinamentos, existem tantos ensinamentos no Evangelho que se fala da prática do amor, que se fala em caridade, e nós não podemos só aprender isso e não praticar. Nós precisamos praticar, porque o conhecimento sem obra não tem valor nenhum. Como eu disse, nós somos limitados, nós não temos todos os recursos necessários para auxiliar, mas nós não podemos, nós já estamos numa fase que nós não podemos deixar que as oportunidades passem. A gente não pode desprezar essas oportunidades, e elas aparecem o dia inteiro, em várias situações da nossa vida. Existem oportunidades de nós servirmos o nosso semelhante, os nossos familiares, as pessoas que estão conosco, as pessoas que têm um outro tipo de vínculo conosco, às vezes é no trabalho, na escola, ou na própria casa religiosa onde nós estamos. Oportunidades não faltam. O que falta às vezes da nossa parte é percebermos e agirmos. Agora, nós não podemos nos esquecer que não basta apenas auxiliar aqueles que nós gostamos, que nós temos algum vínculo. Nós precisamos também auxiliar aqueles que nós conhecemos, os nossos desafetos. Nós não podemos ser bonzinhos só para aqueles que nós gostamos. Que vantagem, né? Nós vamos trazer com isso. Nós precisamos auxiliar a todos, até aquele que nós não conhecemos nem pelo nome, mas nós precisamos sempre fazer o que está ao nosso alcance, ou seja, sermos bons indistintamente, fazer com que a bondade faça parte do nosso comportamento, faça parte dos nossos sentimentos, que não seja uma coisa forçada, que não seja uma coisa que nós julguemos que é a nossa obrigação. Não, fazer o bem, dedicar a nossa atenção, nosso carinho, a nossa amizade, o nosso amor, tem que ser uma coisa que nós fazemos porque nós nos sentimos bem em fazer. Não porque é uma obrigação ou porque nós queremos fazer isso para recebermos a proteção, as bênçãos de Deus. Fazer o bem ao outro não é uma moeda de troca. Essa mensagem tem como últimos ensinamentos o seguinte: não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribuições que lavram no planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Vivemos, sim, num mundo onde há muitas dificuldades, muitas injustiças, tristezas, desamor.
ainda mais nos tempos atuais, enfrentando guerras dos nossos irmãos, onde a gente vê tanto sofrimento, onde nós percebemos tantos espíritos padecendo por conta da vaidade, do orgulho, do materialismo, dificuldades aqui no nosso planeta, essa pandemia que levou tantos entes queridos, tantas pessoas que nós conhecíamos. Sabemos que tudo isso é permitido por Deus, mas essas coisas mexem conosco, fazem com que nós soframos. Outros infortúnios que nós nos deparamos, ouvimos nas reportagens, lemos em jornais, enfim, a situação da fome. Muitos perguntam, nós nos perguntamos, como que em 2022 o nosso próximo ainda morre porque passa fome, morre porque passa frio na rua. Como pode uma coisa dessa, já que nós já evoluímos tanto, porque já estivemos em mundos primitivos? Esse, tudo bem, são provas, expiações, mas nós já vivemos em mundos bem mais difíceis. E mesmo assim, ainda nós nos deparamos com tantas atrocidades, com tantas tristezas. Mas a mensagem nos alerta que nós não podemos nos desanimar, que todas essas dificuldades e tudo isso que acontece não pode nos desmotivar a fazer o bem, que mesmo assim nós temos que perseverar e procurarmos fazer a diferença. Muitas vezes nós falamos, mas o que eu posso fazer é tão pouco. Eu não vou conseguir com as doações que eu faço matar a fome. Eu não vou conseguir fazer com que os agasalhos que eu dou aplacar o frio de tantas pessoas, mas a nossa atitude somada à atitude de outras pessoas vai fazer a diferença. Quando nós fazemos vibrações e várias vozes se unem, elas provocam um efeito positivo. Nós manipulamos energias e essas energias, esses fluidos, eles envolvem aquelas pessoas necessitadas e produzem um efeito positivo. Talvez, um exemplo, na guerra nós não possamos ir lá e falar com quem tem o poder, não faça mais isso, nós precisamos nos amar, somos todos iguais. Mas talvez uma vibração nossa, uma prece, uma oração, de alguma maneira envolva aqueles que têm o poder e façam com que o seu coração pulse de uma maneira diferente. Faça com que as pessoas vejam as coisas de uma maneira diferente. A pandemia veio justamente para mostrar que nós todos somos iguais, independente da cor da pele, independente da língua, independente do padrão social, da situação social, independente do sexo, independente de qualquer coisa, nós somos iguais. Todos que contraíram esse vírus, eles talvez tivessem dificuldades, tivessem uma maneira diferente de olhar a vida, ou fossem pessoas diferentes, de situações diferentes, mas contraíram da mesma maneira. Ou seja, Deus quis mostrar que, independente do país que você está, da situação que você está, de como você é como espírito, isso poderia acontecer. E é um alerta para nós nos despertarmos e reconhecermos que o nosso pouco
faz a diferença, o nosso exemplo faz a diferença. É como se nós fôssemos pequeninas gotículas que unidas formam um oceano. E esse oceano que nós formamos pode ser um oceano de amor. Um oceano onde todas as pessoas se unem com o mesmo propósito, de fazer um bem umas às outras. Mas Deus não nos exige mais do que nós podemos fazer nessa existência. Ele só pede que façamos, que descruzemos os braços e façamos alguma coisa. Mas Ele não nos exige nada, porque Ele sabe que cada um de nós tem uma condição, tem um limite. Ele só pede que nós tenhamos uma conduta cristã, que a gente faça como o Evangelho ensinou, a amar ao próximo como a nós mesmos. E é isso tão fácil. Se nós aprendermos a conjugar o verbo compreender, perdoar, socorrer, auxiliar, amar efetivamente. Não aprendemos ainda a amar verdadeiramente, mas nós já podemos fazer ensaios muito positivos. Já temos recurso para isso. Amar como Jesus nos ensinou. Ele esteve aqui, ele ensinou, mas sobretudo exemplificou. E eu digo a vocês, meus irmãos, se nós estamos encarnados neste momento, é porque Deus acredita em nós. Nós estamos caminhando por uma transição planetária. Se estamos encarnados, é porque Ele acredita no potencial de cada um de nós. Ele sabe que se nós estamos aqui, nós podemos já fazer alguma coisa sim. Ainda tivemos a alegria, nós já tivemos por misericórdia convivermos com a doutrina espírita que tanto nos esclarece, que tanto nos ensina, que nos dá condições de sabermos escolher o que é certo e o que é errado. Então Deus, Ele confia em cada um de nós, nos colocou encarnados, saímos daquela fila quilométrica na espiritualidade, estamos aqui encarnados porque Ele sabe que nós podemos. Cada um de nós tem o potencial necessário para fazer a sua parte, para fazer parte dessa transformação do mundo. Vamos olhar então com olhos de ver. Vamos trabalhar a nossa força, vamos trabalhar o nosso foco, vamos trabalhar a nossa fé. Que a nossa fé em nós mesmos se multiplique para que nós possamos realizar grandes feitos. Mas, sobretudo, que a nossa fé em Deus, seja uma fé que nunca vacila, seja uma fé que esteja sempre forte em nós, para que a gente realize grandes feitos que nos levarão com certeza às verdadeiras riquezas do Espírito, às nossas verdadeiras riquezas espirituais. Que Deus nos abençoe, nos envolva com as melhores energias, nos inspire sempre ao bem, nos fortaleça, enviando os seus emissários de luz para que nós em nenhum momento vacilemos ou nos desviemos do caminho ensinado pelo Mestre Jesus, pelos amigos de luz, sobretudo pelo nosso Pai Criador, que tanto nos amou ao nos criarmos, que nos ama e nos amará sempre, e estará sempre conosco, se o nosso coração pulsar luz, pulsar amor. Que a partir desse momento tenhamos plena convicção de que somos luz, sim, e que podemos iluminar a muitos com a graça do nosso Pai. Que Ele esteja conosco em todos os momentos
de nossa existência. Assim seja.